Uma voz pobre que gosta dessa. Não. É só um filho. Vamos orar. Soberano Deus, Deus eterno Pai, vamos orar no Senhor nesse momento, Pai. Pelos dizimistas, Senhor, eu sou ofertante da tua casa, Pai. Senhor, usa também para aqueles que sentem desejo, Senhor, de abençoar a tua obra, Pai, mas no momento não tem condições, Senhor. Deus vem suprindo todas as nossas necessidades espirituais, Senhor, e financeiras, Pai, em nome de Jesus, amém. Olha. Alguém dá um copo d'água aí, quem quer beber, por favor. Pode, só da igreja do Papai Senhor. Amém. Vamos deixar em Isaías 54, no verso 17, diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória.
Amém. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Vamos ver. Mas a leitura um pouco extensa, amém? Amém. Hebreus capítulo 4, do versículo 1 ao 12. Aqui eu tenho paciência, vamos ler esse texto aqui. E com a ajuda do Espírito Santo a gente ser ajudado por essa palavra, amém? Hebreus capítulo 4. Posso ler? Hebreus 4, versículo 1 ao 12. Minha tradução é diferente, mas portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Verso 2: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Verso 4: porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. Verso 5: e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Verso 7. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Verso 8. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Amém? Verso 11. Portanto, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Amém. Tem mais que oração? Amado Deus, tu és fiel e todo-poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, a tua palavra foi lida. Teu Espírito Santo me ajude nesta noite, nesta tua igreja. Senhor, fica conosco, perdoe os meus pecados em nome de Jesus. Essa oração que eu te faço no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. A igreja diz amém. Amém. Poder sentar. Mais uma vez, a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu já trouxe algumas informações a respeito dessa carta aqui. Eu vou aqui externar para a igreja porque eu insisto em pregar o Novo Testamento. E principalmente algumas cartas. E só questão de informar para a igreja. Porque da insistência de pregar o Novo Testamento e principalmente as cartas. Tanto as cartas paulinas, as cartas pedrinas, ou então Hebreus, que também é uma carta.
Sabe por quê, irmão? A necessidade de pregar o Novo Testamento. Porque se você for fazer uma pesquisa por aí afora, a igreja deste século, o século que nós estamos fazendo parte, ela parece que perdeu a sua identidade. Então, a necessidade infelizmente, e aí eu preciso também, eu sempre quando falo, irmãos, aqui na igreja, ou falo incluindo a nossa congregação, ou não incluindo. E aí dessa vez eu vou falar não incluindo. Mas se você se sentir dentro dessa questão, e aí você procure refletir. E a pergunta é, por que hoje se lê mais o Velho Testamento? Gente na sua cabeça. Por que hoje se lê mais o Velho Testamento? Se nós, nesse presente século, estamos na nova aliança, no novo pacto. E aí por quê? E aí você medita essa pergunta, por que hoje se lê mais o Velho Testamento do que o Novo Testamento? Se você meditar, você vai encontrar uma resposta. E aí, eu não estou aqui fazendo vista grossa para o Velho Testamento, não. Mas a gente tem que ter a consciência que estamos na nova aliança, irmão. No novo pacto. É conhecido o Velho Testamento como testamento de sangue, que derramava sangue. Mas o Novo Testamento, que é o novo pacto, a nova aliança, é o testamento de vida, meu irmão. Aleluia. Porque Jesus morreu para nos dar vida, irmão. Glória. Então, por que a insistência de alguns autores, alguns teólogos, pregarem o Novo Testamento, principalmente quem é evangelista? Você raramente, quando eu falo evangelista, não estou falando de cargo evangelístico, não. Eu estou falando daquele evangelista que está na rua pregando a palavra. Raramente ele vai pregar o Velho Testamento. Raramente. Eu estou trazendo isso aqui, não é uma questão de desabafo, não, me permita aqui. Mas é porque uma questão de informação, irmão. E aí, é só um parêntese, e vou terminar. Já percebeu, irmão, que quando a gente vai aplicar um texto do Novo Testamento e vai dizer, aí o pessoal está tão preso ao Velho Testamento que demora a encontrar a informação. Que demora a encontrar o livro ou a carta. E aí, para terminar, uma questão a tipo de informação, irmão. Por favor, eu não sou professor, não. Quando eu leio a carta, é carta, está no feminino. As cartas, não é isso? As cartas. Ou seja, primeira carta de fulano, primeira, certo, igreja? Amém? Amém. Primeira carta de fulano, porque é carta, está no feminino. Segunda carta do fulano. Aí não tem o livro das crônicas, é livro. Então vai dizer assim, primeiro, não é primeira não. Primeiro livro das crônicas, amém, irmão? Amém. Amém, igreja? Amém. Então, pessoal, não é, irmão, eu não estou falando de português, não é isso não. Porque um exemplo, aí vem daqui o pregador que é o fulano de tal, não é verdade? Ó, chegou ele. Mas aí se você percebe, ele começa a ler o texto errado, ele começa a dar informação, mas é um pregador, irmão. Aí vai dizer as cartas de Pedro, primeiro, não é primeira carta, é primeira, irmão. Livro das crônicas, já ouviu falar assim, ó, primeiro, não, primeira não, é primeiro, é livro. Apocalipse também é um livro, certo, irmão? Livro de Apocalipse.
preciso dizer também aqui outra coisa, está sendo filmado, eu sei. Né? Não é porque eu recebi um cargo, não. Eu sempre tive esse caminho, né, de pregar. Eu não sou pregador, de ministrar, ensinando, porque era isso que Jesus fazia. Você vai ver poucas vezes em que o nosso mestre pregava, ele ensinava. Dê glória, irmão. Então a igreja ela tem o papel de ensinar, irmão, de doutrinar. Então, por isso que Paulo, e olha um exemplo, irmão, ele quando escrevia as cartas, ele não estava presente. A maioria das vezes estava ausente, mas ele escrevia para quê? Para que a igreja tivesse ciência de que um dia ele iria lá. Sabe por quê, irmão? Porque a igreja, ela precisa ser doutrinada. Amém, irmão? Amém. Eu estou falando de igreja do Senhor. E aí eu posso me ater aqui e outras igrejas. Porque você pode ver, irmão. Não, porque pregador fulano de tal. E aí quando vai ler o texto. Vamos vai ler o texto. E vou terminar. Se você vê o apóstolo Paulo, irmão. Se você vê o apóstolo Paulo, ele fez no máximo 3 viagens. E, olha, irmão, e quando ele passava nas ilhas, essa aqui é a ilha tal, quilômetro tal, e não sei o que, o porto tal, porto, sabe o que? Deixar a igreja informada, amém, irmão? Amém. Então, chega, irmão, chega de discurso, de sermão vazios. Então, nós somos igreja do Senhor. Então, você está aí para ouvir a palavra. Então, você não quer ouvir qualquer coisa não, irmão. Porque fulano prega. E aí, quando vai ler o texto, não aplica o texto para você. A igreja da glória e aquela coisa toda, irmão. Eu vi uma coisa interessante, uma coisa assim, que é uma coisa que clama aos céus, irmão. Eu vi um varão que dizia que era cheio do Espírito Santo, dizia que estava vendo o anjo Miguel dentro da igreja. E a igreja dando glória, irmão. Depois disse que viu o anjo não, arcanjo, né? Viu o arcanjo Gabriel dentro da igreja. E Gabriel, Miguel, ele só apareceu em momentos oportunos, amém, irmão? Ele não vai aparecer para mim nem para você, não. Não, porque eu vi Miguel, eu vi Gabriel, eu estou me nada, rapaz. Aleluia. Gabriel apareceu para Maria, não foi? Mas só foi naquele momento, viu? Por isso você vê que eu dizendo aí, porque eu vi Miguel, ele dizia da pesada. Amém? Amém. Era só, eu sei que eu fugi um pouco do texto, mas é porque, irmãos, o que tem de meninice bíblico por aí, e as portas se abrem, né, para certas pessoas, e aí quando vai aplicar o texto, e se você ler Bíblia, e se você pesquisar, você vai entender que tem coisa errada aí, que tem informação errada aí. Amém, igreja? Amém. Essa carta aos Hebreus, voltando para o texto, eu já disse aqui que ela foi escrita entre 60 e 70 depois de Cristo. Não se tem um autor ou autora assim, confirmado quem escreveu. Eu já falei inúmeras vezes que pelo teor da escrita, quem escreveu pelo teor da escrita foi o apóstolo Paulo. A quem diga, alguns teólogos, alguns pastores se atrevem a dizer que foi Paulo. Mas aí a Bíblia não dá essa informação. Mas a carta aos Hebreus vai falar em Timóteo, que era filho na fé de Paulo, amém? Amém. Fala de Timóteo. E aí eles entendem que quem escreveu foi Paulo. Há quem diga que foi Barnabé. Eu só sei uma coisa, que eu não fui, irmão. Eu não lembro. Nem o pastor João, que é o mais antigão aqui, né não? A carta aos Hebreus capítulo 4, o autor da carta, chamando os crentes a viverem em fidelidade. Ele faz um retrospecto lá de trás. Ele vai falar em perseverar. Ele vai falar em descanso. Quem aqui
meu irmão, vai entrar no descanso eterno um dia. Glória, glória. E às vezes é um teor de sermão que algumas pessoas esqueceram, irmão. Porque se falar em descanso eterno, tem crente que quer saber disso não, irmão. Mas eu creio que um dia, irmão, eu vou descansar com o Senhor. Aleluia. Eu creio, irmão. Ninguém, e aí não é desafio ninguém, ninguém diz isso na minha cabeça e no meu coração. Um dia eu vou ter um descanso eterno com Jesus Cristo. Glória. Porque o autor, assim, ó, porque Deus ele fez tudo. Aí no sétimo dia, que foi um sábado, ele o quê? Descansa. Não porque ele estava cansado. Porque ele admirou a obra que ele fez. E aí o autor vai dizer assim, ó, do mesmo jeito, não está assim no texto, mas o entendimento é do mesmo jeito que ele descansou vocês, nós também descansaremos. Amém, igreja? Glória. Tenha certeza, você que está aqui, seja novo, seja velho, você um dia vai descansar no Senhor. Aleluia. Ninguém tem que esquecer disso. Ninguém. E aí, ele vai fazer uma comparação. Lembra de Noé, quando faz a arca? Lembra também da velha, da Canaã, que Josué é o sucessor de Moisés para entrar na Canaã. Poucos entraram no descanso, porque a Bíblia vai dizer que era uma terra que manava leite e mel. Amém, meu irmão? Amém. Ali foi um descanso físico. Sabe por quê? Porque atravessaram o Mar Vermelho. Foi um problema. Perseguição de Faraó foi um problema. Moisés morre. E o escritor está fazendo essa lembrança aqui. Sabe por quê? Ele vai envolver o povo de Israel, os israelitas. Sabe que eles foram desobedientes. Aí não entraram na terra prometida. E aí ele faz a mesma comparação. Se você, se nós formos desobedientes, não entraremos no descanso eterno. Amém, meus irmãos? Amém. E aí, eu estava vendo o Mike aqui falando aqui. Nós temos que ler a Bíblia confrontando ela. Mas o confronto é assim, eu não creio nisso não. É assim, ó, pesado, é isso mesmo. É meditando, irmão. Sabe por quê? Porque quando você não conhece o texto, não estou chamando ninguém de ignorante. Até quando alguém vem pregar aqui, fala 3 coisinhas que não está dentro do texto, você não entende, porque você não leu, aí pronto, aí diz que é o pregador, que é o fulano de tal. Mas se não aplicar o texto, não adianta, irmão. E aí eu vou falar a mesma coisa. Atos capítulo 8, Filipe e o eunuco, né? Filipe estava lá, aí manda ele lá para o deserto, vai para o deserto, filho, vai passar um milagre, coisa e tal. Aí o camarada vinha ali no pergaminho, que pela descrição agora a gente sabe, que antes não tinha os capítulos nem versículo, pela descrição estava lendo Isaías 53, que fala do martírio de Cristo, ele vinha lendo. Aí a carruagem passa, aí faz a expressão, Filipe entra, aí entrou. Aí ele fala assim, ó, para Filipe pergunta assim, ele, entendes o que lê? E aí, meu irmão, é onde o espiritual cai por terra, meu irmão. Não diz fazendo espiritual. Quem tem muito crente que é tão espiritual, esquece da letra. Entendes o que lê? Pergunta ao eunuco, homem rico. Ele fala assim, ó, como eu vou entender? Ou como eu posso entender se não há quem me explique? Amém, igreja? Amém. Desculpa a entonação da voz. E aí vou contar mais uma vez. Paulo, quando vai preso na Itália, lá em Roma. E aí pega o menino, prende ele. Você não vai ver Paulo falar em línguas. Tinha todos os dons espirituais. Não vai ver clamar por Jesus Cristo, que tem intimidade, mas sabia disso daqui e sabia da lei romana. Eu só estou sendo repetitivo. Aí quando põe a mão em cima dele, fala, opa, aleluia, Jesus. Ninguém toque em mim, porque eu sou um cidadão romano e eu quero ser julgado de acordo com a lei de Roma. Ele não clamou por Jesus Cristo, não. Amém, igreja? Amém. Ele não falou em línguas, não. E eu já disse que eu não tenho nada contra, irmão. Eu também, assim, ninguém é obrigado a
Paulo, um homem que foi até o terceiro céu, Jesus falava com ele. Quando ele escrevia as cartas, Jesus se apresentava a ele, falava com ele, dizia, ó, escreva assim, não é assim não. Então aquele homem que intimidade com Jesus Cristo, que foi até o terceiro céu, quando ele vai preso em Roma, ele não vai clamar por Jesus não, irmão. Ele sabia do direito dele. E às vezes o crente, irmão, que é tão espiritual, ele sabe o direito, esquece o direito terreno que ele tem. É bem verdade que Paulo também deixou essa consciência para a gente. Vocês são cidadãos do céu, amém, irmão? Amém. Amém? Então você não vai ver. Então a carta aos Hebreus, capítulo 4, uma carta que chama os israelitas, os hebreus, dizendo assim, olha, se você não tiver fé, ou se você for desobediente, você não vai ter o descanso eterno. Amém, meus irmãos? Amém. Deixa eu me orientar aqui rapidinho. Eu vou só ler aqui o texto rapidinho aqui. Só aqui, ó. Portanto, verso 1. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Eles quem? Quem são eles? Aquela turminha de Noé, que não queriam saber de nada, aquela turminha que era para entrar na terra de Canaã, que não entrava, irmão. Porque também a nós foram anunciadas, nós que Paulo está falando daquela época lá, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, ou seja, o Evangelho, exatamente como aconteceu com eles. A turminha de Noé, que era para entrar em Canaã, mas a palavra que eles ouviram, vou terminar aqui, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Lembra, irmãos? Aí não querendo testar a cabeça de ninguém. Quem foi que entrou na terra de Canaã? Alguém lembra aqui quem foram as pessoas que entraram? Josué, E quem? Caleb, Quantas pessoas? 2. 2 pessoas. Sabe por quê? Os escritores hebreus falam, eles não receberam de bom grado, sabe por quê? A desobediência, amém, irmãos? Amém. Nós, porém, ele falou de nós, que se aplica a nós aqui também, nós naquele tempo, e nós aqui, nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse, assim jurei, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E eu vou terminar aqui agora mesmo. Verso 5. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo de hoje, está falando do tempo de hoje agora, porque o descanso não foi no sábado, não é isso? Lembra que ele descansou no sábado? Era o chamado sabato. Ou seja, aí ele fala aqui, ó, não só, ele vai dizer o seguinte, não é só no sábado, olha, ele fala assim, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o quê? Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sábado, que era sábado, para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo, olha só aqui, ó, está falando para nós aqui, ó, porque aquele que entrou no descanso de Deus, e também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Quem crê, irmão, que um dia vamos entrar no descanso eterno do Senhor? Amém. Olha, irmão, quem crê que um dia, depois de ter feito a obra, depois de eu passar por tantas e boas, por causa da obra, irmão, aqui temos um pastor aqui que sabe o que é isso.
poucas e boas. Sabe que é passar por afronta por causa do Evangelho. Mas um dia, eu não estou aqui mais uma vez decretando a morte dos pastores, não, certo? Mas um dia, pastor João, como qualquer um aqui, aí vai parar assim, ó, sim, eu fiz tanto para o terreno, mas o que eu fiz foi muita coisa. Mas aí, ó, eu vou ter um descanso eterno. Aleluia. Creio. Vamos ter um descanso eterno. Nunca deixe de pensar. Você que está aqui, que fala em línguas, que Deus dá revelação, que Deus revela um profundo escondido, aleluia. Mas nunca se esqueça que um dia o descanso do Senhor, o descanso eterno nos espera para a honra e a glória de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. É verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com essa era, por isso espera, em Deus espera. Aleluia. Aleluia, com a paz do Senhor. Amém. Vamos encerrar agradecendo a Deus por ele. Essa noite. E o lado do velho está mais terminando as fidelidades, ainda não se escutou. É assim, ninguém vai vir, não, mas vai. Vai, vai. Vou fazer falar de Deus. Aí o aluno diz, Jesus de hoje, como é que vai ver amanhã? Amém, meus irmãos? Vamos orar assim na tua. Tem mais pecinho de oração? Em minha casa. Amanhã na ilha, a gente já vai permitir, né? Em nome de Jesus. Sábado de manhã, consagração, se cruzar nós tem, graças a Deus. E a tarde, agora a celebração da aniversário da celebração das crianças. Amém, meus irmãos? Vamos orar para Deus essas crianças. Sábado, a gente comemorar, fica alegria. Glória. Uma hora aí vai embarcar com as meninas dela, tudinho, né? Eu não sei. Aí vai ficar doente, né? Oi? Tá doente? Não. Dá para que bom, não vou ficar não, mas dá para que bom não. Vamos orar, agradecer ao Deus eterno. Tem mais consideração? Maravilhoso Deus, Pai. Estamos na tua presença, encerrando esse trabalho maravilhoso desta noite. Pai querido, teu servo trouxe uma linda palavra, uma palavra profunda, falando das coisas maravilhosas do amor do Deus eterno. Meu Deus Altíssimo Soberano, abençoa teus servos, mulher, tuas servas. Pai querido, abençoa desta noite. Pai, o pregador que trouxe a mensagem. Ó grande Deus e grande Pai, abençoa a dirigente desta noite. Abençoa, Pai, o casal que toma conta dessa igreja, porque é a igreja de Deus. Nós tomamos conta. Pai querido, que vai amar o Deus eterno, Deus soberano. Abençoa aqueles que não puderam vir, que estão em casa, Pai, e mora longe também. Pai querido e amigos que estão trabalhando. Grande Deus, grande Pai, que tu és grande, fiel, poderoso, majestoso, criador divino. Por isso nós te pedimos e te agradecemos em teu nome, que vive e reina para tudo sempre. Amém. Graças de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus eterno, a divina consolação, do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vai lá.